eu sempre gostei de desenho, né? Eu percebi que eu tinha uma facilidade, né, com desenho desde dos 4 anos de idade já. Que eu desenhava, tipo, eu reproduzia, né, desenhos de figurinhas, né, de chiclete, né? A gente, tipo, comprava aqueles chicletes, aí tinha as figurinhas que vinham, né? E como, tipo, eu não tinha recursos para estar investindo em outro material, aí eu pegava aquelas figurinhas e reproduzia em folha sulfite, né? Aquilo que eu via, né? Sério? Aí eu tinha, tipo, conseguia já ter a perspectiva, porque parece ser simples, mas você enxergar um desenho, tipo, de um tamanho de... Uma figurinha vai ter o quê? 3 centímetros, né? 4 centímetros do desenho, e reproduzir numa folha de sulfite, de tipo de 3 centímetros para 30 é um pouco mais complicado, né? Porque a perspectiva, o tamanho, tudo muda, né? E você já Então, fazia isso? eu conseguia reproduzir assim, do meu jeito, né? Não era aquela coisa perfeita, mas eu já conseguia já reproduzir e tal. Aí, passando um tempo na minha adolescência, eu gostava bastante de mangás, né? Que eram tipo Dragon Ball, desenhos da minha época, né? Dragon Ball, Cavaleiros do Zodíaco e esses desenhos aí. E aí eu comecei a fazer esses tipos de desenhos aí, até participei de alguns eventos. Não sei se você lembra do Fera Consciência que tinha nas escolas, que era tipo, tinha nessa época tinha Interclasse, Fera Consciência, que era um dos programas governamentais, né, que existiam na época. E teve em 2008, se eu não me engano, eu saí no jornal porque eu desenhava, eu fazia, eu me destaquei em Maringá através dos desenhos de mangá, né? E que eu tinha feito representando o meu colégio. Então, eu sempre tive facilidade com o desenho, né? Mas falar assim pra você que a tatuagem, tipo, ser tatuador era um sonho, não era não, né? Tipo, com o tempo eu descobri, na verdade eu sempre trabalhei em fábricas, né? Tipo, fábrica de roupa. Eu fiz de tudo já, fábrica de roupa, vendi quadro, lixava, vendia esses quadros assim, esses quadros decorativos, Decorativo. quadro decorativo normal. Aí você comprava para revender, no Não, caso, ou não, você eu pintava trabalhava para uma para uma pessoa. pessoa e eu Ah, vendia na rua, né? Passava de porta em porta cara, e, que legal. e, e trabalhei em empresas também que faziam molduras de quadro, de quadros de fotografia e tal. Trabalhei em empresa de roupa, B8, trabalhei, vixe, em bastante lugar, Garçom, Casa Nostra, Goldman, todos esses lugares aí Parecia um trampo, você tava lá. é, aí eu, tipo assim, como eu não tinha uma profissão e também não tinha terminado meus estudos, que eu tinha parado, né, de estudar. Que na verdade, na época que era para mim estudar, eu nunca gostei não de estudar, né? Tava lá bagunçando e a professora ensinando e eu sempre desenhando, na verdade, Ai, no que legal. caderno, desenhando na carteira Já e levou puxão de orelha das professoras ou não? eu era terrorista, hein, quando eu não Sério? gostava de estudar, não. Tipo assim, nunca fui fã, não. Aí depois eu terminei os estudos, né, tentei entrar na faculdade e tal, na época que eu dei uma sossegada, né. Aí até você perguntou lá sobre a minha vida e tal. Na minha adolescência aí, dos 13 para 14 anos, eu acho 14 anos mais ou menos, 14, 15 anos. Aí eu fiz algumas escolhas erradas, né, entrei pro caminho das drogas e tal. E nessa escolha aí eu acabei ficando quase 10 anos eu fiquei, né? Foram 10 anos. Comecei no álcool, né? Depois fui usando um tipo de droga, outro tipo de droga e terminei na dependência química, né? Que foi aí que parou tudo, né? Eu já não conseguia mais trabalhar, não conseguia mais estudar, não conseguia fazer mais nada, né? Tipo, o vício era maior, né? Que tipo E de droga você usava? eu usei tudo, mas eu terminei no crack, né? Fui Sério? dependente 7 anos daí do crack. E, e aí eu, tipo assim, em 2012 foi quando eu decidi, na verdade 2012 não, eu fui internado a primeira vez, eu tinha 16 anos, eu fiquei 4 vezes internado, né? Com 16 anos eu fui internado, depois com 18, tô tentando me recordar, mas eu lembro que foi com 18 e depois com 22, que eu fui internado 2 vezes, que no caso foi no ano de 2012. Por isso que eu tenho um 12 tatuado no rosto. Foi o ano que eu parei, né? Daí. Aí eu fui
em 2012, na época eu era casado com a mãe da minha primeira filha. E aí eu lembro que, tipo, eu fui internado e na época que eu voltei eu queria uma mudança de vida e tal. A mãe da minha primeira filha meio que me abandonou, falou que não acreditava mais em mim, saiu. Aí eu comecei a ficar sóbrio, né? Aí eu fiquei, eu acho que uns 40 dias, isso em 2012, né? 40 dias, 50 dias sóbrio, depois eu recaí de novo. Aí foi quando eu fui internado de novo, porque minha mãe tava falando que tava tendo uns sonhos ruins e tal, né? Uns sonhos bem ruins lá comigo lá, e eu acabei indo assim, mas tipo assim, já não era nem pra mim, assim, por mim, sabe? Era mais pra dar sossego mesmo pra minha família e deixar eles, minha mãe conseguir descansar e ficar de boa, né? E aí eu acabei, tipo, eu lembro que no primeiro dia de visita, a minha filha tinha acabado de aprender a andar, a Yasmin. Ela tinha acabado de aprender a andar e daí na época que abriu no dia de visita abriu o portão lá da casa de recuperação, aí ela veio correndo me abraçar. Nossa. E ela tinha acabado de aprender a andar. Aí aquilo ali foi a mensagem assim mais impactante que fez eu mudar mesmo, sabe? Eu falei assim, se eu não mudar por isso, eu não mudo mais, né? E aí eu parei, tipo assim, nunca mais usei. Eu falei assim, tipo, eu sempre... Foi definitivo, então, naquele momento foi algo que... Foi um momento mesmo, assim, porque realmente eu já tinha meio que dado o laudo ali, que eu não tinha mais jeito mesmo, né? Que eu... Na verdade, não é que eu não tinha, eu não conseguia, sabe? Eu não conseguia ficar sóbrio. Eu tava na rua, ficava uns dias bem, aí recaía, voltava a usar, e tipo, era muito forte mesmo, assim, a dependência. E aí eu sempre tive um sonho, né, de ser pai, né? E eu sempre falava que se um dia eu fosse pai, minha filha ia se chamar ou Yasmin ou Beatriz, né? E hoje eu tenho Yasmin e uma Beatriz. Você tem duas filhas? Duas filhas. Que idade que elas têm? A Yasmin fez 12, dia 14. Que é a que você viu ela lá e saiu correndo. Foi a transformadora da vida, né? Essa foi usada por Deus para você. E a outra tem 3, ela faz 4 no meio do ano agora. E aí, passou um tempo... Quando eu saí dessa casa de recuperação, como eu tinha perdido muito tempo, né, tipo, era como se fosse um feto, né, tipo assim, nascendo de novo, né, então eu quis, tipo assim, tudo pra mim era novidade, sabe? Entrar num trabalho e ficar alguns meses já era uma vitória pra mim, que tipo, eu ficava 1 mês, 2 meses e já saía, porque eu, né, por causa da dependência, né, então, tipo, tudo pra mim eu era grato, né. Eu lembro que teve uma época que eu trabalhava e eu falei assim, eu vou terminar meus estudos. Aí comecei a estudar eu pensava em fazer curso de artes visuais na época, né? Aí eu falei, fazer faculdade, né, na verdade, né? Na UEM de artes visuais. Aí eu comecei a estudar, como eu não tinha terminado os estudos, né? Eu comecei a estudar, então eu trabalhava, estudava. E nesse mesmo ano, eu conheci uma pessoa que tinha o mesmo sobrenome que o meu, me adicionou no Facebook lá, e daí tipo, o cara perguntou qual que era meu sonho. Mas sabe quando você já nem tem mais sonho, né? Tipo, meu sonho era terminar os estudos, não tinha sonho, né? Meu sonho era o básico, né? Que era terminar os estudos, conseguir ter uma estabilidade financeira. Aí eu, tipo assim, eu fiz uma assimilação, né? Eu falei assim, como eu sempre desenhei, aí eu falei assim, meu sonho é ser tatuador, falei, né? Aí o cara perguntou assim, mas por que você não vira tatuador? Aí eu falei assim, porque eu não tenho recursos, né? Não tenho condições financeiras. Na época, isso em 2015, a gente está em 2023, né? 2023. Isso em 2015 era tipo, com 800, 900 reais eu conseguia comprar um kit na época, né? Mas 800 reais eu acho que era mais do que um salário mínimo na época, 800 reais. Então, tipo, eu não tinha essa condição porque eu tinha uma filha, né, pra cuidar e tal. Então aí eu falei que não tinha condições financeiras, aí ele falou assim, se eu te der uma ajuda, aí eu falei assim, não precisa não, mas tipo, querendo, né, não precisa não, mas é igual comida, os outros chegam, você quer jantar, almoçar? Não, quero não. Não. Se quem oferece não quer dar, né? Aí eu peguei e falei assim que não precisava e tal, aí no fim ele acabou me ajudando com R$1.500, eu lembro. Passou um tempo, eu tava bem desanimado, porque o material tava acabando também. E na verdade eu tinha meio que feito uma economia, eu tinha pegado esse dinheiro que ele tinha me ajudado e eu tinha comprado tipo uns materiais de qualidade bem ruim, como eu não tinha uma pessoa para me
para me orientar, tipo, compra isso, compra aquilo e tal, eu meio que comprei na loucura ali, eu acabei comprando tipo tudo material ruim. Então a tatuagem é uma profissão assim que é bem difícil. Para você evoluir com um material bom já é difícil, imagina com um material ruim, entendeu?